Dar ao próximo alegria. Parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Boa noite, pessoal. É um prazer ter todos vocês aqui conosco. Estamos só aguardando o nosso palestrante resolver um pequeno probleminha e entrar aqui novamente para nós podermos começar. Então vamos aproveitar a música para harmonizar os nossos lares, para nos harmonizarmos, para ficarmos numa posição confortável, tá? Para nós começarmos. Poderosa força que ilumina o meu ser, guia meus passos, me ensina a viver. Voltamos? Aí. Não pode ser pelo computador, né? Não, só pelo celular. Boa Tá noite, bom. tudo bem? Boa noite, tudo bem. É um prazer recebê-lo aqui. Então, vamos neste instante serenar os nossos corações, harmonizar nossos ambientes, né? Tanto físico quanto espiritual, nos tornando bons ouvintes, para que aprendamos cada vez mais. Neste momento, rogamos a espiritualidade, ao Mestre Jesus, que se faça presente em todos os lares, que nos auxilie nessa jornada terrena na qual estamos vivenciando. Senhor, lhe rogamos o teu amparo, o teu auxílio, a tua proteção, para iniciarmos mais uma atividade na noite de hoje. Que assim seja. E a pedido do nosso palestrante, Alessandro, vamos ler o prefácio do Evangelho. Os Espíritos do Senhor, que vos são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas nossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam em um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Um espírito de verdade. Então, nesse momento, passamos a palavra ao Alessandro, desejando-lhe uma ótima explanação. Obrigado, Amanda. Boa noite a todos vocês. É uma satisfação podermos estar de novo com vocês agora aí no Alvorada Nova. O ano passado eu estive do Encontro Fraterno, né, de Hidrolândia, e foi um encontro muito agradável, que eu me recordo até os dias de hoje, muito harmonioso, muito bacana mesmo.
onde a gente se conheceu, né? E aí, através do Lorivan, né? E do Eliomar, acho que é esse o nome dele, né? O Eliomar, não guardei direito esse nome. A Emiromar. gente pode. Eliomar, né? A gente pode estar novamente aqui com vocês hoje. Me desculpem aí o início, é a primeira vez que eu participo de uma transmissão via Instagram, né? Via Facebook, tenho feito algumas lives e YouTube também, mas Instagram ainda não tinha feito. Então, desculpem as falhas aí, tomara que a nossa conexão de internet se mantenha nesses minutos, né? E a gente pediu para falar sobre o tema da importância do coronavírus para a regeneração do planeta e como as almas desencarnadas pelo Covid estão sendo recebidas no plano espiritual. Eu achei que seria interessante esse tema, tá extremamente em voga, né? E muitos palestrantes espíritas estão abordando o tema, inclusive o Divaldo, na TV Mansão do Caminho, está fazendo em torno de 3 palestras semanais, e em todas elas ele sempre está abordando alguma coisa sobre a pandemia. Logicamente, uma abordagem que nos leve a uma reflexão agora muito mais assertiva e muito mais detalhada sobre a regeneração que tanto nós temos estudado nesses últimos anos. Então, sobre esse tema, eu peço que a Amanda controle o tempo, porque eu não estou controlando aqui, quando eu falo muito. Então, esperamos que possamos colaborar nesses minutos. A gente vai se basear no Livro dos Espíritos. Eu separei umas 3, no máximo 5 questões aqui, para que a gente possa, baseada nelas, né, não tirar nenhuma conclusão nossa, mas sim do que a doutrina espírita vem nos trazer nesse momento. Então, vou pedir permissão para que a gente faça cada leitura de uma questão, aí sim o comentário e falando sobre o nosso tema dos dias atuais, né? Então, nós vamos pegar o capítulo 6 lá da Lei da Destruição, que é o mais viável nesses instantes. Nós escolhemos a primeira pergunta, a pergunta 730. Olha o que Kardec perguntou aos espíritos aqui. Visto que a morte deve nos conduzir para uma vida melhor, que nos livra dos males desta, e que assim ela está mais para ser desejada do que temida, por que o homem tem dela um horror instintivo que o faz temê-la? Eu acho que o homem da Terra nunca temeu tanto a morte como nesses instantes, né? Então, o Kardec, lá atrás, preocupado com isso, já perguntou por que o homem tem horror à morte, né? Um horror instintivo. Na verdade, nós terráqueos não gostamos ainda nem de ouvir falar na morte, mesmo nós espíritas, não é? Nós espíritas não somos diferentes de nenhuma outra seita, nenhuma outra religião, e temos até esse sentimento mais profundo, muitas vezes, que outras pessoas com outras seitas. Talvez não o medo, o horror à morte, depois de um tempo de estudo, né? E de compreensão e de fixação dos ensinamentos, mas eu diria o receio do instante da passagem, né? O receio do instante, do desligamento, do que vamos encontrar de verdade. Vemos tantos livros espíritas aí que vieram através do Chico, contando de espíritas que foram extremamente surpreendidos do outro lado da vida, achando que teriam alguma coisa de merecimento e quase nada tinham, né? Então esse instante do receio da passagem é mais que normal. Mas olha só o que os espíritos responderam para Kardec nesse momento. Eles disseram assim, já o dissemos em outro momento, o homem deve procurar prolongar sua vida para cumprir sua tarefa. Então, olha só, esse momento de pandemia, né, nos leva a essa reflexão correta do isolamento social, nesse momento realmente de necessidade de prolongarmos a vida na Terra, porque nós não sabemos se o vírus está na nossa programação reencarnatória,
ou se nós só simplesmente podemos ser levados pela onda da expiação coletiva. Então, o Divaldo citou numa das palestras essa questão da expiação coletiva, porque como todos os seres humanos da Terra estão nesse momento sensíveis ao vírus, é óbvio que a grande maioria não está sujeita a ter que desencarnar pelo vírus, né? Mas pode ser pelas condições de saúde, pelo local onde está, pela condição da estrutura do sistema público de saúde, não ser atendido da maneira correta e via desencarnar, se o organismo, por causa de outros vícios ou de problemas de doenças outras, esteja mais sensível e venha desencarnar sem que esteja na sua programação reencarnatória ou desencarne pelo vírus, mas ele vai de roldão com a coletividade num sistema de expiação coletiva. Então, os espíritos, eles vêm de encontro a essa orientação de que nós devemos procurar prolongar a nossa vida para cumprir a nossa tarefa. Aí, então, nós vemos a ideia certa de conseguir promover o máximo isolamento social para nos afastarmos desse iminente perigo que se apresenta na Terra nesse momento. E os espíritos dizem assim, por isso Deus lhe deu o instinto de conservação, que o sustém nas provas e sem o qual se deixaria muito frequentemente levar ao desencorajamento. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ele pode ainda fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Quando um perigo o ameaça, é uma advertência para que aproveite a moratória que Deus lhe concede. Mas ingrato, rende mais frequentemente graças à sua estrela que o seu Criador. Então, olha só, né? Parece tão atual, parece que foi escrito ontem, o Livro dos Espíritos nesse momento. Então, quando um perigo nos ameaça, é como se fosse uma advertência nos dizendo que é melhor nós aproveitarmos o momento que temos de vida terrestre para impulsionar o nosso progresso. Quer dizer, então, esse monstrinho que é o Covid-19 hoje, nós achamos assim, nossa, por que nesse momento da minha vida acontecer tudo isso na Terra? Nossa, eu já estou enfrentando tantos problemas e agora chega mais essa monstruosidade para assustar a mim e a todos. Como que vai ficar a minha vida? O que eu vou fazer se meu negócio falir? Se eu perder meu emprego? Se eu perder familiares que estão ao meu redor, como muitos têm tido familiares passando por outro lado da vida, né? E nós não nos atentamos que existe uma gestão, vocês já pararam para pensar nisso? Que existe uma gestão extremamente detalhada no plano espiritual para o coronavírus? Já imaginaram o tamanho da estrutura espiritual que está montada pelos espíritos ao redor do nosso planeta? Se alguém acompanha aí os posts do Sérgio Thyssen no Facebook, o filho do Francisco Thyssen, né? Sérgio Thyssen é médico no Rio de Janeiro e dirige uma casa espírita lá, e eles têm alguns médios lá de pintura mediúnica, vidência e pintura, e lá no Face dele tem esses posts logo no início do coronavírus, mostrando o planeta Terra e desenhos um tanto sem beleza, mas de uma simplicidade que mostra o tamanho da estrutura de maquinário que está sendo colocado ao redor do planeta para sugar a energia negativa que está no centro da Terra até a superfície e depois os pensamentos dos seres humanos na Terra, limpando o nosso planeta, mostrando o sistema de limpeza que o planeta está sofrendo nesse momento. Porque olha só que coisa interessante, né? Há já alguns meses o processo começou lá no final de dezembro, lá na China,
E foi só se acentuando e se espalhando por todo o planeta. As pessoas, numa grande quantidade, se recolhendo. Quando a coisa começou a ficar séria em várias partes do planeta, muita gente começou a rezar mais. Quem não ia na igreja começou a ir. Quem não respeitava Deus começou a pensar que precisava de Deus. Começaram a se diminuir as brigas familiares. A preocupação chegou acentuadamente. Começou a se diminuir a perversão sexual, o vício. Olha, hoje, principalmente eu que sou de uma cidade pequena lá no Paraná, a gente percebeu isso claramente. Agora eu estou aqui em Goiânia, mas enquanto estava lá em Castro, no Paraná, a gente percebeu claramente a entrada de droga dentro das cidades pequenas, principalmente, está muito restrita. Por quê? Porque está difícil de transportar, existe mais fiscalização, as pessoas estão mais recolhidas. Então, diminuiu o consumo de droga. O álcool não vou dizer que diminuiu, porque acho que aumentou dentro de casa. Infelizmente, né, como está sendo vendido, as pessoas não conseguem sair para a rua para beber, mas estão bebendo dentro de casa. Mas podemos acentuar com firmeza que as pessoas preocupadas estão implorando mais a Deus ajuda. Coisa que nunca houve na face da Terra. Tanta gente ao mesmo tempo implorando a sua maneira, com o grau de fé e de confiança que possa ter, e se não tem, está implorando do mesmo jeito, para que esse vírus não atinja a si mesmo e a quem está ao seu redor e a quem você ama. Então, o processo de vibração para que os mentores ajudem na limpeza da Terra ficou muito maior e muito mais fácil para eles realizarem a limpeza. O obsessor, que está lá dentro da sua casa, te incitando a diversos tipos de dificuldade, ele está meio atordoado, porque tem muitas coisas que você não faz mais, tanta coisa. Hoje não existem bares abertos, não existe aquela indústria do carnaval no Rio de Janeiro, que funciona o ano inteiro, não é só nos dias de carnaval, está lá totalmente fechada. Né? As pessoas com medo de se aproximar diminuíram a questão sexual, e aí por aí vai, uma infinidade de questões onde os obsessores agiam que não estão conseguindo mais agir. Consequentemente, porta de entrada para os mentores para poderem resgatar esses obsessores de dentro das nossas casas. Por quê? Porque diminuiu a corrente magnética que amarrava obsessores a obsediados. Isso facilita o trabalho dos mentores. Então, é um momento ímpar da vida do ser humano na Terra de tentar prolongar a sua vida ainda mais aqui para cumprir a sua tarefa, seja qual ela for. Vamos avançar aqui, o tempo vai passando, né? Numa outra questão, na 731, por que, Kardec pergunta, por que, ao lado dos meios de conservação, a natureza ao mesmo tempo colocou os agentes destruidores? Puxa vida, a gente se cuida tanto, né? Hoje existe vários meios de se prolongar a vida, a ciência desenvolveu as questões de saúde, as questões da nutrição, para que o ser humano viva mais, né? Remédios, tanto sintéticos quanto naturais, os mais variados para controlar as doenças e dar mais qualidade de vida, como que os médicos falam, conseguir dar sobrevida, muitas vezes, em doenças graves, como o câncer. Então, existe uma ciência na Terra já enorme, prolongando a vida do ser humano. E Kardec pergunta, mas por quê que Deus, então, coloca ao lado esses agentes que são destruidores? Como é o coronavírus agora, né? Um agente destruidor da humanidade. E os Espíritos respondem assim, o remédio ao lado do mal. Já o dissemos, é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. Então, vocês já devem ter visto posts que mostram que nós tivemos aí anteriormente, praticamente numa média de a cada 100 anos, um grande contrapeso desse para dar uma balanceada na humanidade. Há 100 anos atrás foi o quê? Foi a gripe espanhola, né?
que matou 30 milhões de pessoas no planeta. Imagino que foi isso, foi grandioso, né? Inclusive, foi nessa gripe espanhola que Eurípides Barçanufo desencarnou, ajudando o próximo ao lado de quem estava com a doença, e tantos outros baluartes aí que são citados que desencarnaram com a gripe espanhola. Mais para trás, 100 anos antes, 1820, 1830, a peste suína, né, também matou milhares, e se não me engano esse post mostra de 1600 para cá. Cada 100 anos um contrapeso, um mal desse que vem para dar uma balanceada. E agora, veja só, quantos comentários nós ouvíamos e nós mesmos falávamos pelas ruas até agora. Nossa, jovem está perdido, né? O mundo perdido em droga, o mundo perdido no álcool, o mundo perdido no sexo, na corrupção. Parece que não tem mais jeito, ninguém tem controle sobre mais nada. Pá, chega o coronavírus, né? Então chegou o remédio para balancear esse mal. Vai resolver? Vamos regenerar já? É óbvio que não, né? O caminho da regeneração é longo. Tem estudiosos que dizem que nós temos aí os 1000 anos agora para fazer a regeneração estar completa e o planeta evoluído. Pode ser que sim, pode ser que seja menos, tomara, né? Mas é um longo caminho. Agora, o coronavírus é o remédio necessário nesses instantes, para que a sociedade como um todo, repense padrões de comportamento. Padrões de fraternidade, padrões de solidariedade, padrões de justiça social, de justiça econômica. Muita coisa já está mudando e vai mudar muito mais depois que toda essa pandemia se acalmar. E os Espíritos perguntam lá na 732, a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Nós sabemos que tem muitos mundos habitados, né? Então, os Espíritos dizem assim, que ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos e cessa com um estado físico e moral mais depurado. Então, veja, o planeta também está partindo para essa depuração. O que eu falei do Sérgio Thyssen lá, postando, né, os quadros mediúnicos captados na sua reunião, dessa depuração que está acontecendo no planeta agora. Tem muito obsessor que já está sendo resgatado já desde 1970, 1980, verdadeiros dragões da humanidade sendo resgatados da esfera aqui espiritual da Terra e sendo colocados em outros planetas. E agora, numa triagem maior, né, a grande quantidade de obsessores que existem no planeta também estão sendo retirados, já não mais com permissão de reencarnar no planeta Terra. Estão sendo, conforme os estudos espíritas e conforme as psicografias, não expulsos, não vamos dizer expulso, que expulso é um termo muito forte para nós espíritos em evolução, né? Mas estamos sendo extraídos, estamos sendo transferidos de planeta nesses instantes, porque, ora, é razoável, né? Se a Terra está no processo de evolução rápida agora, é razoável que os obsessores que interferem na humanidade toda e que não têm mais condições de, com a reencarnação, se melhorarem aqui, vão ser retirados para aliviar o nosso psiquismo, espero que o nosso, né, que nenhum de nós aí esteja no rol de transferência, mas que possamos ficar na Terra. Então, aliviar o psique da humanidade que aqui vai ficar, para que nós possamos evoluir mais rápido e compreender a regeneração, e eles vão seguir para os seus locais de origem, onde a sua vibração casa, e reencarnar ali para que possa também continuar a sua evolução, né? Quantos minutos temos ainda, Amanda? Temos mais 10 minutinhos. Tá, então vamos aqui já tentar ir concluindo, né? Aí na pergunta 733, Kardec pergunta assim, a necessidade da destruição existirá sempre entre os homens sobre a Terra? Os Espíritos dizem, a necessidade de destruição enfraquece entre os homens, à medida que o Espírito se sobrepõe à matéria. E é por isso que vedes o horror, a destruição, seguir o desenvolvimento intelectual e moral. Então o que está acontecendo nesse momento da Terra? Tem muitas milhares de pessoas que têm horror à guerra já, que têm horror ao armamento,
né, que tem horror a essa injustiça social, a esses problemas de corrupção, a essa injustiça econômica, não só do Brasil, mas de tantos outros países. Mas tem outras tantas que não estão nem aí. E tem outras tantas tão maldosas que trabalham para que o planeta fique desse jeito. Do jeito que está, porque para eles está muito bom, materialmente falando, né? Mas a justiça divina diz que, com todos esses abalos, com esses males que são remédios, aos poucos a população que almeja o bem vai aumentando e se sobrepondo à população que almeja o mal. E quando isso ficar maior, né, então não tem necessidade mais de terremoto, maremoto, vírus, bactéria, seja lá o que for, não vai estar mais aqui da Terra para destruir, né? Todo mundo me ouvindo bem aí? Tá boa a internet, ainda bem, né? Aí, quando a gente pula para a pergunta 737, com que objetivo, Kardec pergunta, Deus atinge a humanidade por meio dos flagelos destruidores? Olha só, por que que Deus mandou? Se Deus é todo amor, toda bondade, toda justiça, toda perfeição, onipotente, onisciente, que é o bem de todos nós, por que que ele mandou o Covid agora? E os espíritos respondem, para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar o resultado. Vós não os julgais, senão sob o vosso ponto de vista pessoal, e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais profundamente ou prontamente uma ordem melhor das coisas, em alguns anos, o que exigiria séculos. Olha só que coisa bacana de mudar o pensamento, se nós pudéssemos mudar, né, o pensamento da Terra inteira nesse momento, olhando por esse lado, que o Covid, ele não veio para nos causar dor, ele veio para nos causar evolução mais depressa. Ao invés de, nessa existência, a gente evoluir só um pouquinho, nós vamos economizar dezenas, talvez, de outras existências. Tanto nós que estamos ainda encarnados, quanto aqueles que estão desencarnados por causa do coronavírus. Economizar séculos na evolução e avançar rapidamente. E olha quanto cientista que está debruçado no mundo inteiro nesse momento, equipes trocando turno 24 horas por dia para avançar no tratamento e na cura do coronavírus. Quanta coisa Deus vai mandar em evolução de medicamento para outras doenças, em evolução de equipamentos. A ciência vai progredir mais ainda. Vai progredir mais ainda. As pessoas vão progredir muito mais nas instituições. Aqui, eu estou vendo aqui em Goiânia, está chegando caminhão dentro da instituição, caminhão, todo dia, que eles não estão vencendo, nós não estamos vencendo, distribuir as cestas básicas dentro de Goiânia aqui. De tanta gente ajudando, né, para tentar ser solidário com o próximo. Então, agora mesmo aqui no Centro Espírita Irmão Áureo, está sendo tão boa essa experiência do Centro Espírita à distância, do tratamento à distância, que já foi decidido que a hora que voltar tudo ao normal, não vai ser mais normal. Porque vai voltar a parte física do Centro Espírita, mas vai continuar o Centro Espírita virtual. Atendendo a massa, vai continuar. Só tem que dobrar a equipe. Não sei como é que vai acontecer, mas vai ter que dobrar a equipe, porque vai ter triagem à distância, vai continuar tendo reunião pública à distância, vai continuar tendo quarta-feira com todo o tratamento espiritual à distância, as aulas de desobsessão à distância, a evangelização vai continuar à distância também, a infantil, o jovem, tudo. Os estudos de sábado à noite. Quer dizer, olha que avanço. Está sendo atendido pessoas de fora do país, pessoas de outros estados, gente que não vai para o Centro Espírita de jeito nenhum fisicamente, mas que virtualmente vai. Né? Então, o processo de evolução é para avançar muito. Quanto tempo se avançaria para a gente querer comprar equipamento, para a gente querer usar a rede social,
para a gente querer aperfeiçoar o sistema de conseguir dar as palestras e as aulas, ia demorar muito tempo ainda. A gente espírito é preguiçoso, né? A gente demora a pegar no tranco, né? Então, meus irmãos, vamos encerrando, né, a nossa fala, que pena, 30 minutos, quando quiserem me dar mais tempo, eu falo mais, né? Não tem problema. Falando desse desencarne coletivo que está acontecendo agora, no Brasil passando de 14 mil desencarnes, no mundo inteiro, acho que já chegando a 300 mil, o Divaldo, em uma das palestras, falou como que estão sendo recebidos os espíritos no plano espiritual. Muito interessante essa visão. Então, ele dando a explicação de que, como é uma expiação coletiva, e os desencarnes não são, olha só como ele cita, os desencarnes não são pela nossa perturbação espiritual. Eu fiquei analisando isso, falei assim, o que o Divaldo quer dizer com isso, né? E analisando o seguinte, que o nosso desencarne natural, que está dentro do nosso processo de prova e expiação, ele acontece por causa do nosso processo de perturbação no decorrer do tempo, né? Nós desgastamos o nosso corpo, nós nos maleficamos por dentro, por fora, nós construímos a nossa parte mental, temos atitudes, comportamentos, hábitos que um dia vão nos levar ao desencarne. Porque nós muitas vezes abreviamos, inclusive, a nossa reencarnação por causa das más atitudes, né? Então ele diz que, como o coronavírus está levando muitas pessoas que não estão dentro da sua perturbação pessoal, mas sim inseridas num processo de perturbação coletiva e de expiação coletiva, que elas passam sem dever isso para o outro lado. Então, o atendimento está sendo de carinho para todos, independente de quem seja, se é o mal, se é o bom, se é o gordo, se é o magro, se é quem tem muito dinheiro, quem não tem nada, independente do seu comportamento individual, do que você tem dentro da tua alma, você está sendo atendido igual do outro lado. Hospitais lotados também no plano espiritual, mas você recebe os primeiros atendimentos, você é desligado de maneira adequada do corpo, sem passar pelos processos, por exemplo, que nós estudamos, das almas que não conseguem se desligar do corpo, que ficam presas ao túmulo, ou que ficam dentro de casa porque não conseguem sair de perto dos seus familiares. Ele falou que todos que desencarnam pelo coronavírus não estão ficando nesse processo. Estão sendo totalmente desligados, totalmente atendidos, estão sendo harmonizados nas enfermarias espirituais, e depois dessa harmonização, aí sim, eles são transferidos para o seu local de direito, conforme o seu processo de evolução. Entenderam? Então eu achei muito bacana essa reflexão do Divaldo, que traz consolo, inclusive, né, para tantos que estão aí tendo seus entes queridos ceifados pelo coronavírus. Da nossa parte, irmãos espíritas, que todos nós estamos tentando ser, né, ainda mais nesse momento, mantenhamos a confiança em Deus. Vai passar, né? Nós sabemos que vai passar, vai continuar, a regeneração vai impor outras tantas dificuldades que nós vamos ter que enfrentar todos juntos ainda, porque nós estamos como se fosse numa sala de cirurgia, né? Estamos renascendo para um mundo novo, para um mundo regenerado, para um mundo de mais beleza, onde a nossa própria mente já está começando a conseguir enxergar outras belezas que vão chegar. Divaldo falou também esses dias seguintes que o dia que Deus determinar o fim da pandemia, que o ser humano no outro dia vai acordar e vai sentir a vibração mais leve, vai sentir o ar mais leve, vai sentir a mudança. Nesse momento não, né? Mas tudo está muito difícil, muito pesado, mas a hora que acabar, nós vamos já sentir um planeta diferente. Sejamos firmes, sejamos tranquilos na medida do possível. Quem pode ficar em casa, fique. Quem não pode, se proteja com a máscara. E vamos em frente, que tem muita coisa para fazer. Muito obrigado pela oportunidade de hoje. E que Deus nos abençoe em tudo que vem pela frente. Muito obrigada, Alessandro, pelas palavras.
Acredito que nós estávamos mesmo, né, precisando ouvir um pouco dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz acerca do que nós estamos vivendo agora. E o mais interessante é pensar que esses ensinamentos foram nos dados há muitos anos atrás, né? Há muitos anos já se previa o que vivemos hoje. É verdade. E é o que nos dá mais esperança, né? Esperança de que tudo passa, esperança de que estamos em um momento conturbado, sim, triste para muitas famílias, sim, de muita ansiedade, de muito nervosismo, né? De muita inquietação de todos nós, mas necessário para que possamos acordar e respirar um ar puro, como você disse, né? Acordar e sentir que com certeza as famílias estão mais unidas, que o país está mais unido de alguma forma, e todas essas conturbações que nós estamos tendo econômicas, políticas, sociais, estão se movendo para mudanças que vemos ser necessárias, né? Então, mais uma vez agradecemos, estendemos aqui o convite quando quiser voltar, é muito bom te ouvir. Estaremos sempre É só colaborando. chamar. Só chamar. Então, nesse instante, vamos todos vibrar a imagem serena de Jesus. Vamos tranquilizar e acalmar os nossos corações aflitos. Mestre amado, neste instante, agradecemos, Senhor, a oportunidade de ouvir os teus ensinamentos. Agradecemos a oportunidade salutar do conhecimento que nos traz a quietação às nossas almas tão aflitas. Mestre, neste momento lhe rogamos amparo, auxílio e proteção para todos os habitantes do planeta Terra, encarnados e desencarnados. Pedimos ainda a proteção carinhosa, amorosa de nossa Virgem Santíssima. Ela olhe por todos nós, que ela consiga, com sua equipe espiritual, abrandar os nossos corações, nos tornar pessoas mais misericordiosas, nos tornar mais atentos às nossas necessidades espirituais, nos tornar mais cônscios de nossos deveres. Neste instante, rogamos ainda a equipe Bezerra de Menezes, que se façam presentes em todos os lares que nos assistem, que possam fazer a fluidificação das águas para todos que dela necessitem, colocando os imunizadores necessários e os remédios salutares a cada um. Mestre amigo, lhe agradecemos pela oportunidade de passar por todos esses transtornos na Terra com calma, com serenidade, com confiança no teu Evangelho e na tua proteção. Divino Pai, agradecidos desta oportunidade, encerramos mais um encontro da noite de hoje, debaixo de vossa santa e divina paz. Que assim seja. Que assim seja. Agradecemos a presença do palestrante, de todo mundo que nos acompanhou, e na quarta-feira, às 7h20, retornamos para mais um dia de palestras. Muito obrigada. Tchau, tchau.